O pré-natal, na verdade, ele era dominado por midwives. Ele era uma coisa muito... Existe uma crença, uma questão de sociedade. Era então, eu tenho aqui esse grupo aqui, a mulher engravida e a gestação, ela é muito mística. A mulher é um portal que traz essa criança agora para, enfim, para a vida, né? E a gestação, ela sempre foi vista dessa forma. No começo do século passado, os Estados Unidos tiveram uma pandemia de uma infecção, que era uma infecção gastrointestinal, e muitas crianças morrem. Ao nascer. Ao nascer Logo e nos que primeiros nascer. anos de vida. Era uma infecção gastrointestinal. E nisso, eles criam uma sociedade para entender o que eles poderiam fazer naquele momento para conter uma doença infecto-contagiosa que estava exterminando uma população infantil, e eles não tinham alteração. Isso é pré-Primeira e Segunda Guerra Mundial, 1918. E eles, nessa reunião, conseguem botar alguns médicos, algumas pessoas. Não existia colégio americano de obstetras e ginecologistas, era tudo muito rudimentar, assim, rudimentar. Existiam grupos de sociedade de algumas dezenas, né? Não que nós temos hoje em proporção, nem a importância, nem as questões que foram geradas, de guidelines que foram geradas depois. E nessas reuniões, uma das pessoas era uma médica, e ela falou: olha, eu conheço uma pessoa boa para escrever sobre pré-natal. Porque pré-natal não é medicina. Pré-natal é um conhecimento popular. Mas eu conheço uma pessoa boa, ela teve 8 filhos e criou bem os 8 filhos. Ela está viúva e está precisando de dinheiro. Vamos chamar ela, que ela vai fazer o nosso primeiro booklet. Era um book, um e-book. Era um e-book. Era um e-book. Era uma apostilinha. Exato, uma apostilinha. Naquela época. Um e-book em 1918. E chamam uma dona de casa, recém-viúva, em Washington, e ela escreve o manual do pré-natal, de acordo com o que ela fez. Com os 8 filhos dela. Então, ela fala nesse manual sobre a gestação, o que a mulher tem que usar, qual é a roupa que ela tem que usar, como ela tem que se vestir, que ela não pode usar roupa apertada, que é importante que ela durma, que depois de um determinado tempo, de meses, que a mulher não poderia fazer uma atividade ou outra, que ela não poderia ir para a lavoura, ficar debruçada sobre... que ela não poderia, que ela deveria dormir, porque a partir da idade tal era importante dormir. Esse é o manual do pré-natal que nós utilizamos até hoje. A mesma coisa. O que aconteceu foi, este manual foi o primeiro best-seller foi este manual. A história é fantástica. Esse grupo de pessoas coloca isso para os profissionais. Quem é que quer saber de pré-natal? Pré-natal é coisa de parteira. Ninguém quer saber de gestação. Os médicos queriam cirurgia, neurocirurgia, ainda mais no século passado. Exatamente. E esse manual é colocado à venda, vende-se esse manual, centenas de milhares de cópias são dadas, isso em 1918, nós não temos a população mundial que nós temos hoje. E ela se transforma na maior referência de pré-natal. O que aconteceu com os médicos do Colégio Americano de Obstetras e Ginecologistas? Ela não pode, ela é uma dona de casa. Então, nós vamos fazer o seguinte, a partir de agora, fizeram uma reunião em Washington, com reunião política, disseram, não posso, nós não podemos praticar algo que foi uma dona de casa que escreveu. Então, nós vamos agora pegar este livro e vamos colocar em nome do Colégio Americano de Obstetras e Ginecologistas, porque agora nós estamos dando poder aos médicos. E foi isso que foi feito. E isso é seguido até hoje. As adaptações são feitas sobre esse manual. Entendi. Mas nunca a partir de uma outra visão, de uma pesquisa. A consulta de 4 em 4 semanas do pré-natal tá lá. Qual é a base científica para uma consulta de 4 em 4 semanas até 28 semanas, a partir de 28 de 2 em 2 e depois de 36 semanalmente até o parto? A fofinha. Ela. Mãe dos 8 filhos. E vou dizer, Bia, eu li o manual inteiro. Eu falo assim, eu prefiro o manual de 1918 do que o que está sendo feito hoje. Era a observação empírica dela. É isso que eu estou falando. Eu falei, ela é o N. Qual é o N dela? O 8. O meu era o 2. O N dela era o 8. O teu era Pedro e Júlia. O dela eram os 8 filhos. Que ela criou. E não morreram por conta da doença infecto-contagiosa. Que era... Então, algo de certo ela fez. Porque dos 8 filhos sobreviveram, algo de certo ela fez. Certeza. Ela se transformou, enfim, é uma história incrível, mas foi assim que começou o manual do pré-natal. Eu gosto muito de história, eu gosto muito de entender a história da obstetrícia. Porque senão você não vê de onde as coisas vieram. Exato. Porque as afirmações, elas são feitas de forma muito...
calorosa, tem que ser feito. Mas por quê? Aí a gente volta uma casa, volta outra e vai olhando para o século passado. Então, toda vez que eu falo pré-natal do século passado, eu só fico pensando, gente, antes fosse, porque aquele manualzinho lá era melhor. Porque Exatamente. aquele manual falava para fazer exercício físico, falava que a mulher tinha que caminhar, que era importante que ela mexesse os braços, que ela mexesse as pernas. Naquele manual falava Já sobre falava. nutrição, naquele manual falava sobre sono. É claro que hoje o nosso conhecimento, eu sei a fisiopatologia de como uma molécula de melatonina atravessa o receptor. Naquela ocasião, era empírico. Mas olha a Mas observação era clínica. observação. Olha a observação clínica que ela teve. Então, aquele manual já continha informações que eram relevantes. Mas que na hora Que dessa. deveriam ser provados cientificamente. Ponto. Era Tem isso. problema não. Vamos ver aqui o que, que a gente tem que Exato, justifique isso. isso. A ciência justifica, então Exato, ótimo, tá mantém. perfeito. Exatamente. Mantém exatamente dessa forma. Exatamente. Mas na hora que entra na mão enfim, do colégio americano, a coisa muda. E o colégio americano acabou orientando todos os outros, obviamente, pelo Sim. poder, pela fala, pelos influência, estudos, pela pelo menos influência. no mundo ocidental. Com certeza absoluta. É claro que a gente não vai É, falar é. enfim, a medicina tradicional chinesa e todas as outras questões. Eu tenho certeza que outros países não utilizam o mesmo manual, mas nós estamos, sim, Acho até. embaixo É, até de informação. O que vem publicado de lá é o que nós exatamente. utilizamos É o que aqui. dá a base. É o que dá a base para o que nós utilizamos dentro da nossa medicina mesmo. praticada aqui no Brasil. E assim o manual surgiu. E aí começa a história do pré-natal.